Tudo bem? Então vamos continuar aqui com a aula 11, em que já abordaríamos um período primeiro em que, como vimos na aula anterior, o fim da Companhia Britânica das Índias Orientais, né? Depois a lei do governo de 1858, e aí o estabelecimento do controle do governo britânico sobre o subcontinente indiano, as reformas que vão vir, né, e as consequências. E aí a gente vai ver também a crescente reação e resistências que vem por parte de lideranças, figuras indianas. Então a gente vai ver mais ou menos aí de 1858 até mais ou menos 1920 e pouco, né, com já aí despontando a liderança de Mohandas Gandhi, o movimento de não obediência, de resistência não violenta. Como é que vai se fortalecendo movimentos políticos, a Liga Muçulmana e o Partido Congresso Nacional Indiano, questionando a dominação britânica gradativamente nos anos de 1920 e 1930. Então, esse é o aspecto temporal que a gente vai ver na nossa aula agora. Eu peguei aqui umas figuras que são luminares, né, do que a gente fala que é o renascimento de Bengala, ou o renascimento bengalês, na região ali onde era Calcutá, a sede do governo, do governador geral britânico anterior e depois com o vice-rei apontado pela monarquia britânica. E ali surgem grandes figuras intelectuais e artistas, né? Você tem no meio aí dominando o Vivekananda, que ganhou notoriedade mundial na época. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, esse aqui é o mapa em 1858, em que você percebe que a parte mais rosada é a parte do controle mais direto do governo britânico, né? E aí ele vai apontar funcionários e um secretário da Índia para controlar sobre isso. E você percebe que as partes coloridas são aqueles estados não controlados diretamente, né? Você vê a Baluquistão, os Rajputs, o Nizam de Hyderabad, o Sultão de Mysore. A região aqui de Assam foi incorporada junto com a Birmânia. A gente viu isso aula passada em três desgastantes guerras ao longo do século XIX que vai implodir a monarquia birmanesa, né, da dinastia do Kumbang. Mas o fato é, você percebe, por exemplo, aqui chega a ser um ponto, depois de 1858, que cerca de 40% do território indiano são considerados estados principescos, que se fala princely states, em que eles são associados, né, aliam-se à coroa britânica, mas eles têm autonomia interna significativa, autonomia fiscal, mas eles devem obedecer a diretrizes militares além do território. Exige questões também fiscais a ser entregue para o Estado da Índia, o Estado britânico na Índia, né? Entre outros. Então a gente percebe que existe aí, não é toda a Índia que é controlada, ela é um processo muito mais associado, ou se não diretamente administrado em determinadas localidades. Então compõe quase 40%, mais de 560 regentes diferentes, aí não, eu escrevi errado aqui, tá faltando um que compõe então esse mosaico, né? Bom, o que a lei então da Índia propõe em 1858? Primeiro, ela abole a Companhia das Índias Orientais anteriores, que tinha, durante o período, uma monarquia da exploração dos recursos, monoculturas, desde da plantação da juta, do índico, de determinadas culturas, que fez prosperar a companhia, mas a companhia ela se atolou depois, ao longo do século XIX, em várias dívidas e acusações de corrupção. Então chegou a um ponto que, depois de vários tentativas de investigações parlamentares, você teve a extinção da companhia com essa lei da Índia, do governo da Índia, em 1858. Segundo, eles propõem a designação, a extinção do governador geral, que era apontado para dirigir a Companhia das Índias Orientais, por um vice-rei.
E esse vice-rei seria responsável da Índia perante o Estado britânico. Então ele seria um representante da monarquia, da rainha ou do rei britânico, para os assuntos indianos, né? E o primeiro deles vai ser o Lord Canning, né? Vai ser extinguido também o que antes tinha, que era chamado o governo dual, que tinha um quadro de acionistas e outro tinha um quadro de diretores. Isso às vezes dava muita confusão na época da Companhia Britânica. Isso foi abolido, essa estrutura. E também criou-se um cargo que fica abaixo do vice, que era o secretário de Estado da Índia, que normalmente era apontado entre a elite britânica que existia, que habitava, que estava na Índia, né? Ao contrário do vice-rei que vinha aí das Ilhas Britânicas, que efetivamente se tornou o chefe político, mas ele ainda tinha que responder ao vice-rei, né? E o primeiro deles vai ser o Charles Wood, a partir de 1858. Um dos casos, eu acho que até mais prementes, que até notáveis depois depois da lei de 1858, vai ser o caso Hilbert, né? O caso Hilbert, na verdade, vai ser uma série de transformações que estava acontecendo depois de 1858, em que foi criado, por exemplo, cargos para administradores. Então você teria exames para admissão desses cargos de funcionalismo público, que eles falam que era o Indian Civil Service. E esses funcionários eles seriam responsáveis pelos mais altos cargos administrativos. E geralmente, pelo fato de ser primeiro realizado nas Ilhas Britânicas, no início todos, depois quase que todos eram nascidos nas Ilhas Britânicas. Normalmente saíam das escolas de faculdades de direito, de medicina, e isso criou uma tensão, porque você começou a ter com o tempo algum questionamento sobre se determinado magistrado ou determinado funcionário fizesse algum abuso, o que estava se assomando na segunda metade do século XIX, ele seria julgado provavelmente por um magistrado, um juiz britânico. Agora, com o tempo, isso depois de 1870 em diante, alguns filhos da elite indiana, então não eram britânicos, não eram descendentes de britânicos, eles foram estudar, se formaram em faculdades nas Ilhas Britânicas e foram aprovados nesses exames. Então, alguns deles começaram a ser magistrados ou altos administradores. E aí começou-se a perguntar o seguinte: se houvesse um caso de um britânico habitando na Índia, cometesse um crime, ele poderia ser julgado por um juiz que os britânicos consideravam como indiano, porque ele nasceu na Índia? Então isso tudo começou a gerar um debate acalorado na época, que depois foi feita uma proposta pelo vice-rei da época, o Ripple, e por o Hilbert, em 1883, dizendo que todos aqueles funcionários do Indian Civil Service, sejam indianos ou não interessa as origens, ele teria que ser julgado por igual. Então isso gerou uma reação entre os mais racistas, os mais isolacionistas britânicos, que não admitiam ser julgados por um juiz indiano. E isso gerou uma série de protestos, de acusações racistas. Isso depois e houve grande resistência. Então isso vai gerar um desgaste grande, discussões entre acadêmicos, intelectuais, lideranças indianas apontando abertamente, acusando isso como racista. Uma separação entre raças, não importando. Por exemplo, você tinha grandes clubes como em Shimla, clubes, eu digo clube de cavalheiros, que você tinha clubes em Shimla ou Darjeeling, de pessoas que frequentavam esses clubes de campo, que eram exclusivamente para a comunidade britânica. Mesmo um médico, um juiz indiano,
ele não poderia entrar. Então você tinha já uma tensão racista muito clara aí já 1870, 1880, que vai pipocar uma série de rebeliões, né? É, então a lei Hilbert foi uma grande discussão a respeito disso, né? Eventualmente a lei vai favorecer aqueles que deveriam ser por igual. Só que os casos eram ainda muito pequenos. Era muito minoritário ainda os casos em que um britânico iria ser julgado. Achava-se uma brecha ainda para ele não ser julgado por um juiz, mesmo aprovado, mesmo sendo um funcionário da Indian Civil Service, não poderia julgar um britânico, evitou-se isso. Enfim, expõe-se aí o racismo, uma divisão que estava cada vez mais clara na sociedade indiana já na segunda metade do século XIX, né? Bom, no campo da economia, você teve uma série de efeitos. Na verdade, o Estado britânico ele pegou o que a companhia deixou para trás, a companhia britânica, uma honorável companhia, como se fala hoje com grande ironia, mas o fato é que o Estado britânico ele propôs aumentar a administração e aumentar também a exploração dos recursos lucrativos da Índia, né? Então é um período que chega investimentos externos, né, com relação à plantação da juta, por exemplo, de moinhos de juta na região de Cálcuta, investimento em usinas para têxteis de algodão, em Gujarat, região de Bombaim, né? Tudo isso vai provocar uma série de colapso e de falência das indústrias tradicionais indianas. Os bens, geralmente eram esses produtos que tinham, por exemplo, os têxteis indianos já eram muito famosos, mas quando chegam produtos de fora, isso provoca um desmonte dessa indústria têxtil indiana. Também esse investimento em monocultura vai ter uma série de consequências desastrosas em termos de falhas de colheita. As pessoas não tinham mais o que recorrer em períodos de seca para determinados alimentos tradicionais, como o arroz, o trigo, né? Então você tem uma mudança econômica com efeitos sociais muito fortes. A entrada de produtos britânicos eram muito mais baratos, então isso vai provocar uma série de consequências. Por exemplo, você tem dados aí que a Índia, quando os britânicos entram na Índia lá no século XVIII e começam a atuar, a economia indiana respondia por 17% aproximadamente do PIB mundial, uma estimativa. E depois, quando os britânicos deixam a Índia em 1947, a estimativa de que o produto interno bruto da Índia respondia nem a 1% da economia mundial. Então houve um efeito muito deletério, né, duradouro com a economia indiana durante o período da administração britânica. E eu acho que as consequências piores em termos humanitários são as grandes fomes. Você tem, por exemplo, 25 grandes fomes que vão assolar. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Vão assolar a Índia. Isso vem desde a região mais ao sul, em Tamil Nadu, em Bihar no norte, em Bengala no nordeste, resultando aí, somando tudo, mais ou menos 30, 40 milhões de mortos por fome na Índia. Aqui você tem imagens em Madras, em Tamil Nadu, de grãos sendo estocados em 1877 e fotos da época de pessoas já sofrendo os efeitos da fome. Teve uma notória fome em região de Bengala em 1876, 78. A estimativa é de que 5, 6 milhões tenham morrido de fome. Isso foi um grande escândalo que depois Lord Curzon tentou corrigir isso, uma série de leis, né? Mas eventualmente isso vai provocar uma série de indignações, revoltas entre vários setores da Índia, né? Alguns acadêmicos eles chegam a questionar se essas fomes foram causadas pela administração britânica ou não. Eu não vou entrar no mérito dessa questão,
mesmo porque sim, houve questões das secas que atingiam a população indiana antes da entrada dos indianos, mas o fato é que a administração britânica tinha meios de fazer com que isso fosse mitigado. Os argumentos de que o meio natural, como se a gente vivesse ainda em tempos bíblicos, não faz o menor sentido. E outra coisa, certamente foi agravado por tomadas de decisão política administrativa do governo britânico para aumentar terras de plantio de monocultura, por exemplo, em detrimento de produtos de consumo de alimentos de base, como arroz, por exemplo. Então, existe ainda esse debate ainda, o que foi causado, mas certamente teve uma mão política aí e uma culpa do governo britânico que poderia fazer algo a respeito. Né? Você teve, por exemplo, as medidas depois de Lord Curzon sobre a fome de 1897 e 1902, que conseguiu mitigar os efeitos, apesar de ainda ter aí um pico de 4 milhões e meio de pessoas morrendo de fome. Você teve, por exemplo, desde 1880 em diante, administradores britânicos eles começaram a construir uma série de canais de irrigação para a monocultura, mas também depois teve o efeito aí de aumentar o plantio também de alimentos de base. Depois de 1902 mesmo, depois do Curzon, você não teve um grande surto de fome até mais ou menos 1943 em Bengala. E também teve uma série de investigações. Mas, por exemplo, na época do Lord Lytton, que foi o período que teve grandes surtos de fome, o Lytton ele nem se preocupava com relação ao número de mortes de indianos. Né? Até mesmo Curzon, eu não estou aqui defendendo o Lord Curzon. Curzon ali representa o epítome do imperialismo, da arrogância britânica, mas até mesmo Curzon entendeu que era necessário mitigar esses efeitos. Né? Talvez até pelo escândalo que provocou também no meio da opinião pública britânica. Né? Até essa tragédia de 1876-78, por exemplo, até mesmo acabou na abertura de uma comissão de investigação para essa fome, que foi liderada pelo Richard Strachey. Né? Depois foi elaborado um código chamado Código da Fome, né? Informalmente falando a seu respeito, para tentar mitigar outros efeitos da fome que poderiam ser, crises, né, que poderiam ser. Agora, também os britânicos eles implementaram primeiro o ensino do inglês. Isso veio inclusive muito com a assistência do Macaulay, que ele achava que as línguas indianas eram inúteis e que pelo vestígio lá do utilitarismo do James Mill, que a gente viu na aula anterior, passou por cima de todo respeito com relação às línguas, costumes e culturas tradicionais indianas. E passou a ser obrigatório o ensino do inglês nas escolas indianas. Né? Também houve o estabelecimento e investimento na malha ferroviária, mas eu acredito que isso foi muito mais para escoar os produtos e sim a mobilidade de mão de obra para essas plantações, certamente, e também para questões militares, para a movimentação de tropas. Né? Então não existe esse argumento ainda ingênuo de que os britânicos deixaram como legado o inglês ou a malha ferroviária, que hoje é o maior empregador do mundo, né? Uma empresa pública hoje, ou capital misto, que emprega milhões de indianos. A malha ferroviária indiana é impressionante, só que não foi para beneficiar a população indiana, ela foi muito mais no sentido de mobilidade da mão de obra civil, militar e para os rendimentos do escoamento dos produtos. Né? Então eu acho que isso é interessante a gente levar isso em consideração, sobre o legado que os britânicos vão deixar, vão, claro, implementar, vão investir na Índia britânica, mas o retorno que a Índia dá para a economia britânica é muito maior. E as consequências sociais e humanitárias aí está bastante evidente.
Agora, desses questionamentos, isso é muito interessante. Começa a surgir uma série de lideranças. Então, aquele primeiro slide que eu coloquei de algumas lideranças vem do que é chamado o Renascimento Bengali, de Bengala, porque não é somente em Bengala, existem outros pensadores, como o Aurobindo, o grande Aurobindo, que depois se refugia no enclave francês em Pondicherry, ali em Tamil Nadu, mas existem vários que começam a denunciar os abusos e começam a repensar até uma reforma indiana. Então você tem a figura, por exemplo, do Ram Mohan Roy aí, que ele propõe, ele é um Brahmani, ele é da casta dos Brahmanes, ele propõe uma reforma do brahmanismo para atender denunciar os abusos do passado, que realmente, por exemplo, a prática da autoimolação feminina, com a morte do viúvo, que era o sati, o casamento infantil, né? A discriminação, a separação de castas, isso tudo, o Roy, ele propõe um revigoramento desse pensamento do brahmanismo, entendendo que existiam os fundamentos do pensamento do brahmanismo, do hinduísmo, ele não ia contra a modernização e nem mesmo a universalidade do pensamento. E isso que ele fala que é a corrente tentando revigorar esse pensamento para as mudanças do século XIX, que é o Brahmo Samadhi. E o Roy foi a grande figura inspiradora. Ele serve para inspiração para todas as gerações posteriores, que buscam as raízes da filosofia, das ideias indianas, para se adequar às reformas prementes do século XIX que estavam em andamento. Né? Então não é que eles resistiram negando a presença dos britânicos, mas eles pensaram em reformas. Né? Alguns mais radicais negaram, mas, por exemplo, o Roy ele mostra uma proposta criativa de reforma, de revitalizar o pensamento indiano, o hindu, para as mudanças que estavam acontecendo no século XIX. Né? O Roy, inclusive, é considerado o pai do renascimento bengalês. Né? Todo ele teve uma série de efeitos depois que tenta... Por exemplo, o Brahmo Samadhi, ele acredita que as doutrinas do brahmanismo podem ser base para qualquer religião que possa ser adotada. Então ele não é exclusivista. Né? Que o Brahmo Samadhi acredita que existe uma existência de uma divindade suprema, né, que perfaz todos, e de que o culto a essa divindade suprema ela não precisa nem de ritos determinados, nem de intermediação, nem de local, nem horário. Né? É interessante que eu acho que o Roy ele pega muitos elementos do hinduísmo, do islã, do deísmo do século XVIII, de maçonaria, de estudos dos Vedas e dos Upanishads. Né? O Brahmo Samadhi do Roy também propõe, como eu falei, combater a questão da sati, da poligamia, do casamento infantil, do sistema de castas, né? Ele também propõe a defesa de herança, para os direitos de herança para as mulheres, né? Enfim, todos os males sociais ele buscou propor aí nessas ideias do Brahmo Samadhi, que deveria haver uma universalização da educação, também baseados em ideias de reformas sociais, e por assim vai. Então estou pegando só algumas ideias aqui de Roy e do Brahmo Samadhi para vocês. Outro vai ser o Vivekananda. O Vivekananda, na verdade, aqui à direita, ele vai se basear muito nas ideias do Ramakrishna. E o Ramakrishna ele era adepto, tal como Shankara, do Advaita, que depois vai sendo elaborado depois nos comentários mais finais dos Vedas, né? Daí o termo Vedanta. O Advaita, vocês sabem que defende a questão do unitarismo, né? De que existe nossa essência dentro de cada ser, e essa essência é a mesma que existe divina. Resumindo, e de que, por exemplo, o que Ramakrishna defende
é de que pela sua sabedoria, pela sua iluminação, você conseguiria, no seu ciclo de vida, romper os ciclos de sofrimento, que é o samsara, não precisando acreditar nem por uma outra reencarnação, você consegue isso no seu tempo de vida, dependendo do que você ensina e ilumina. E essa libertação, que é chamada moksha, é possível dentro dessa filosofia defendida por Ramakrishna. O Vivekananda, ele vai ficar muito famoso, que depois haverá um congresso mundial de religiões em Chicago, no final do século XIX, e ele defende, ele traz as ideias do Ramakrishna. Então, as ideias hindus começam a ganhar notoriedade no Ocidente, a partir, principalmente com o Vivekananda. O Vivekananda vira uma grande figura, mas ele se inspira muito nas ideias de Shankara e de Ramakrishna. Então tem um longo sombra atrás aí do que o Vivekananda vai propor, né? Do que ele vai mostrar para o Ocidente. E talvez uma maior estrela seja o Rabindranath Tagore. Vai ser o primeiro não europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. E Tagore, ele escreve, por exemplo, Gandhapati, entre outros grandes livros, que vai trazer a literatura indiana para a luz do Ocidente, para que as pessoas conheçam, que até então era muito desconhecido, né? Tagore, as linhas de Tagore são muito carregadas de espiritualidade muito elegante e mágica, né? Ele é um expoente do que tem de melhor do pensamento. Ele é um bengali, ele traz tudo do pensamento do universalista, humanista, e até mesmo ele até atenta contra o nacionalismo, por ele propor que as ideias da humanidade são universais, elas não diferenciam-se isso, né? Suas composições são muito líricas, escrevem até numa maneira bem coloquial, naturalista e muito contemplativa. Então eu acho que foi uma tradução, existem traduções famosas como de Yeats, que vai chegar ao público britânico e depois vai chegar por outras traduções para o mundo, mas eu acho que o Tagore ele vai ser o máximo representante desse renascimento bengalês. E inclusive até seus versos, hoje eles vão ser o verso, por exemplo, da Índia, o Jana Gana Mana, e até mesmo o hino de Bangladesh, o Amar Sonar Bangla, e até mesmo o hino nacional do Sri Lanka é baseado em versos de Tagore. Então ele tem uma grande influência depois, né? Ele vai ser um dos maiores expoentes desse contexto do renascimento bengalês, que começa a denunciar também os abusos da administração britânica. Mas no caso de Tagore, ele é um filósofo, um escritor, um compositor, um pensador de reformas e até mesmo pintor, que ele propõe pensar a questão da humanidade. Então ele é um pensamento, ele é um escritor universal, né, nesse sentido. Bom, depois de 1909, você tem uma série de pressões. Primeiro você tinha até o estabelecimento, deixa eu voltar aqui, da fundação do partido, ou do Congresso Nacional Indiano, que eu vou falar o CNI, em 1885, em que várias figuras, o Tilak está aqui presente, o Gokhale, o Ali Jinnah vão estar aqui presentes, os primeiros membros, esse aqui é o primeiro encontro deles. São muitos intelectuais, muitos artistas, líderes espirituais, muitos também vindos aí do renascimento bengalês, que vão propor uma série de leis, não necessariamente para expulsar os britânicos inicialmente. Nós temos que entender que esses são pessoas da elite indiana. Eles ainda propõem algo gradativo, algo legalista, no sentido de tentar propor reformas dentro do âmbito jurídico britânico, imperial britânico, para que fosse dada mais representação a eleitores indianos para as localidades. Mas não que eles já almejavam o fim do Império Britânico. Isso ainda vai se radicalizando depois da Segunda Guerra Mundial em diante.
né? Mas marca-se esse Congresso Nacional Indiano. Esse partido até hoje é muito presente nas eleições indianas. E aí eu vou voltar aqui para 1909. Em 1909, logo antes da Primeira Guerra Mundial, você tem a proposta das leis do secretário da Índia, que era o Morley, e o vice-rei, que era o Conde de Minto, né? Essas propostas, eles começam a contemplar alguma participação, que antes era praticamente nulo, a pedidos desses muitos membros do Congresso Nacional Indiano, de lideranças indianas, de ter algum poder de eleição para poder escolher alguns representantes nas câmaras provinciais. E isso que veio com as reformas de Morley e Minto, né? Então ela é uma proposta que, primeiro, atende a esse pedido de eleitores poderem escolher locais na Câmara Legislativa local, então ainda é muito limitado, porque isso seria supervisionado por um representante executivo que era apontado pela administração britânica. Poucos eleitores ainda poderiam votar, então a franquia ainda era muito reduzida àqueles que tinham certas condições ou propriedades, né? E o que eu acho mais importante, eles começam a adotar um sistema de eleitorado separado. O que eu quero dizer com isso? Significa que você vai votar de acordo com a sua categoria religiosa. E o que você iria votar, você teria a representação de alguém para representar a sua categoria religiosa. Ou seja, você já tá aí instituindo um embrião de separar eleitorado, por exemplo, muçulmano de eleitorado hindu, por exemplo. E isso vai criar depois consequências que pode-se depois pensar no dividir para dominar, né, dos britânicos, visando separar categorias, que vai desandar depois lá na frente para a Liga Muçulmana do Jinnah. Depois vai ter a partição do Paquistão em 1947 em diante. Então acho que essa é a importância das leis Morley e Minto. Deixa eu só voltar aqui para trás. Eu esqueci de também trazer outras figuras no contexto do Renascimento bengalês. Você teve um grande artista que foi o Satyajit Ray, da escola de Calcutá. Então isso reflete também na pintura, aqui já observado a influência ocidental na pintura da escola de Calcutá, na figura do Satyajit Ray. E também o grande escritor Nazrul Islam, de Bangladesh, que também traz aí toda a herança lírica dos cantos, né, dos versos, da devoção do Bhakti para a literatura de Nazrul. Esse aqui depois eu vou mostrar. Opa! Bom, com a separação dos eleitorados em questões de categorias religiosas, você tem então já em 1906 a fundação da Liga Muçulmana. O Jinnah, que estava presente lá na fundação do Congresso Nacional Indiano, ele começou a advogar isso muito com as ideias do Said Ahmed Khan, de que entendia que deveria a Índia ser governada em duas nações. Uma nação, a maioria muçulmana, para proteger essa minoria muçulmana, e uma que deveria ser administrada por em cima de uma nação hindu ou não muçulmana. Essas ideias vão ser um embrião do que hoje é o Paquistão, porque você tem Jinnah já vindo com a Liga Muçulmana em 1906. Aconteceu algo muito importante também durante essa época, porque logo antes de 1906, na época quem era o vice-rei era o Lord Curzon. E o Curzon, ele vendo que Bengala era o foco da resistência do Renascimento, ele pensou, fez uma proposta de dividir Bengala numa parte em duas. E essa partição de Bengala, isso antes de 1906, ele visou dividir regiões que tinham muitos muçulmanos e que tinham regiões de muitos hindus.
Muitos bengalis ficaram inconformados com isso, porque isso enfraqueceria os pedidos, o poder de representação e de organização, tá, desses bengalis diante da coroa britânica. E muitos muçulmanos perceberam isso também, né? Perceberam que estavam começando a ficar cada vez mais em minoria. Então, nisso catalisou o processo da criação da Liga Muçulmana, que vai ser liderado pelo Ali Jinnah. Então, essa decisão do Curzon, ela vai ter, junto com as leis Morley Minto, de colegiados separados por religião, isso vai ter uma bola, vai ser uma bola de neve, vai ganhar monta lá na frente, de separação de identidades de indianos muçulmanos ou não muçulmanos, desastroso para o futuro da integridade territorial indiana, né? E outras lideranças começam a despontar no CNI, né, no Congresso Nacional Indiano, o partido. Entre eles o Tilak aqui em cima, que vai ser o mais radical, que propõe uma quebra maior e luta, resistências, né, boicotes, manifestações contra o governo britânico. E o Gokali, que está aí à esquerda, que ele é muito mais moderado, que ele acha que ainda há espaço para negociação, moderação com o governo britânico. Mas todos eles almejam o mesmo fim, que é a questão do Swaraj, né, que é a questão do autogoverno, do domínio, depende de como se traduz esse termo do Swaraj, que deveria gradativamente o controle, a administração indiana deveria ir para os indianos e não servir aos propósitos da coroa britânica, para uma elite britânica que estava cada vez mais se isolando, né? Inclusive nessa época, deixa eu só pegar aqui, por exemplo, em 1911, você tem, por exemplo, a coroação do rei Jorge V da Inglaterra, a rainha Maria também está ali presente, e eles fizeram uma grande cerimônia em Delhi. Esse é o Durbar de Delhi, né, com esse estrado imenso em cima deles que se chamou Dai. Essa cerimônia ela foi gigantesca e em 1911, com a cerimônia do Durbar de Jorge V, o único em que o monarca britânico vai para ser coroado como imperador da Índia, né, também é o único primeiro que acontece dessa natureza. São milhões de pessoas que comparecem de todos os cantos do Império Britânico, mas antes de tudo isso foi uma maneira teatral dos britânicos afirmarem o seu poderio diante dos indianos. O que tinha antes sido a capital em 1900 até antes de 1911, que era Calcutá, ela se transfere para Delhi. E Delhi era a capital do Império Mogol. Então isso é muito significativo, né? Você tem uma série de reformas urbanas, arquitetônicas, que marcam até hoje o Delhi, né? Como as obras de Lutens, esse aqui era o antigo palácio do vice-rei, hoje o palácio presidencial indiano, o Rashtrapati Bhavan, e marca até Lutens, ele não somente supervisiona essas grandes bulevares, né, avenidas, monumentos em Delhi, mas também ele cria a parte mais ao sul de Delhi, bairros inteiros, são praticamente cantões isolados para os funcionários britânicos, totalmente diferente da parte mais antiga de Delhi, mais ao norte. São bairros muito mais arborizados, avenidas amplas, né, justamente para abrigar os funcionários britânicos em detrimento do resto da população delita, né? Mas essas obras de Lutens, ele é importante porque ele marca a primeira transferência da capital e uma maneira muito mais teatral do governo britânico se afirmar diante dos indianos. O que denota uma fragilidade, porque quando você tem o controle do poder, você não precisa gastar em tantas obras, estátuas, monumentos. E em 1911 já estava bastante claro que isso estava sendo questionado pelos indianos. Então eles fizeram esse ato teatral, esse grande durbar da coroação, justamente para tentar ainda desencorajar questionamentos de que o Império Britânico existia. Então é interessante a gente guardar essas informações, né?
Bom, aí veio a Primeira Guerra Mundial. É claro que os britânicos envolveram milhões de soldados, e a mão de obra indiana atendeu os pedidos do Império Britânico. Muitos morreram ali na região da Mesopotâmia, também em determinadas campanhas na Europa. Né? Então, os esforços de guerra indiano fez muita diferença para os esforços de guerra britânico. Né? Os indianos depois, entendendo que foram em grande parte leais ao Império Britânico na Primeira Guerra, eles pediram maiores reformas com isso, né, como contrapartida. E disso você teve uma série de reuniões depois da segunda, durante a Primeira Guerra, entre elas o pacto que foi feito de liderança do Congresso Nacional Indiano, representados aqui até por Tilak aqui, e o Jinnah, bastante jovem aqui, né, representando a Liga Muçulmana, entendendo o seguinte, que eles sim deveriam apoiar o esforço de guerra britânico, mas na contrapartida de que os britânicos depois aprovariam reformas maiores para uma autonomia, representatividade e autonomia indiana depois da Primeira Guerra Mundial. E de que com que eles chegaram a um acordo aí, embora isso sempre vai ser algo muito sensível nas negociações entre o CNI e a Liga Muçulmana, vai ser a separação ainda por categorias religiosas nas eleições. Claro, beneficiando as minorias que tinham uma representatividade separada, que são os muçulmanos, a Liga Muçulmana. E em 1919, então, veio as leis de Montagu-Chelmsford, que amplia a franquia de votos indianos. Maior autoridade era dado para os conselhos legislativos, que tinha sido previsto em 1909, né, em espaços legislativos provinciais e locais, né? Mas ainda assim os poderes executivos ainda permaneciam respondendo ao vice-rei e a Londres. Então ainda era muito tímido essas reformas, o que já começou a gerar um sério desgaste entre muitas lideranças indianas, né? No esteio dessas reformas veio um sistema que foi denominado como diarquia, que foi muito problemático, porque existia aqueles departamentos do governo que poderiam ser eleitos pelos indianos e poderiam ser eleitos indianos por eleitores indianos que seriam responsáveis apenas por áreas de menor impacto poder, que eles falavam que eram considerados, como o Lionel Curtis fala, são regiões de construção. Então, por exemplo, agricultura, educação, obras públicas, entre outros. Né? Agora, e mesmo esses ficariam ainda responsáveis perante o legislativo, que ficaria submetido ao executivo do governo, do secretário da Índia e pelo vice-rei indiano. Agora, os departamentos mais cruciais, que são chamados de aço, né, eram, por exemplo, as finanças, receitas, assuntos internos, segurança em termos militares, em termos também de política externa. Isso tudo era ainda mantido por conselheiros executivos que, se não eram todos britânicos, tinham que se submeter ao executivo do secretário da Índia ou do vice-rei. Então, no final das contas, as reformas de 1919 ainda eram muito limitadas, né? Davam pouca autonomia local em alguns assuntos, mas não a setores estratégicos da soberania indiana. E junto com 1919 veio um comitê, que é chamado Comitê Rowlatt, de um juiz aí, ilustrados, em que entendi que qualquer manifestação que pudesse questionar, na época, logo antes, a participação na Primeira Guerra Mundial, ou questionar o sistema britânico, então poderia ser colocado em dúvida a questão da lealdade ao Império Britânico, ou seja, em atos de sedição, esses membros poderiam, por questões de traição, poderiam ser presos sem julgamento, de acordo com essas leis que veio no esteio de 1919, das leis de Chelmsford e Morley, depois decorrente dessa Comitê Rowlatt. Isso é muito grave, porque todo ato que depois foi considerado como sedicioso, uma traição à lealdade, ou seria alta traição e seria prontamente preso. Então, por exemplo, Gandhi, Nehru, vários depois
líderes do Congresso Nacional Indiano, eles foram presos várias vezes por isso, né, sem qualquer direito a julgamento. E logo depois vem o massacre que aconteceu em Amritsar, em Punjab, né, uma cidade das mais sagradas dos Sikhs no noroeste indiano, que reuniu-se nessa praça, que é a Praça Bagh, né? Então a Praça Jallianwala, que só tinha uma saída, vários manifestantes armados questionando os efeitos da lei Rowlatt, também da recessão econômica que abateu sobre a Índia britânica depois da participação na Primeira Guerra Mundial, ao lado da coroa britânica. E que o comandante da época, o Reginald Dyer, ele decide então, para essa única entrada, abrir fogo contra essa multidão. Isso vai provocar uma revolta de inúmeras lideranças, né? Muitos que estavam ali tentando pleitear uma negociação, reformas legalistas com a coroa britânica da época, as lideranças indianas, como por exemplo já começa a aparecer o Gandhi, que veio da África do Sul como advogado, formado nas Ilhas Britânicas. Depois ele lá na África do Sul, ele começa a entender a questão da discriminação racial e da diferenciação jurídica que existe dependendo da categoria em questão. E ali ele percebe que pelas leis Rowlatt de sedição e pela massacre que aconteceu em Amritsar, em Jallianwala, ele começa a perceber, então, junto com outros, que o governo britânico na Índia não vai abrir mão tão cedo e vai ser muito brutal na sua dominação. Então aí você já começa a ter um elemento até da radicalização de muitos líderes indianos pedindo já, assim, a imediata autonomia e independência da Índia, né? Então aí já há uma mudança de quadro aí. Então a indignação de Mohandas Karamchand Gandhi, né, depois vai ganhar o título da grande alma, Mahatma, que eventualmente ele vai despontar primeiro com uma liderança social. Ele busca muitas inspirações na filosofia indiana, embora ele mesmo, como o Tagore fala, que o Gandhi era o menos indiano que ele conhecia, pelo fato de ele ter vivido tanto tempo fora. Ele assimilou ideias também do cristianismo, do protestantismo, de outras religiões. Ele tinha um profundo respeito, inclusive, com relação aos muçulmanos, tanto que isso vai se refletir na sua vida, as suas ideias políticas. Mas o Gandhi, ele vira uma figura no qual ele tem uma disciplina, uma autodisciplina e um apelo social muito grande na população indiana. Hoje em dia se questiona muito a questão de Gandhi, né? Claro, quando ele estava na África do Sul, ele não considerava os direitos dos nativos, dos negros africanos. Ele inclusive chamava eles de kafir, que é um termo pejorativo no Islã, que se refere aos infiéis, né? Pagãos. Ele depois teve questões aí de caças, enfim, isso. Ele era um homem do seu tempo, né? Não é que hoje você tem muitos falam, mas Gandhi era o homem perfeito. Não, ele tinha muitos seus defeitos, tinha muitas questões do seu tempo, mas o fato é que ele teve um grande impacto social no imaginário indiano e depois no mundo. Então Gandhi, por repetidas vezes, até pelo efeito da lei Rowlatt, ele foi preso por sedição e ele permanecia fiando, por exemplo, em defesa do algodão, da indústria têxtil indiana. Ele permanecia na prisão desse jeito, desse ato. Ele tinha um autocontrole tão grande que ele muitas vezes fazia greve de fome como uma maneira de protesto político, né? Ele carrega com ele até algumas coisas que remetem até a ideia do Atma. Na verdade, muito mais do Atma é o Ahimsa, que é a não violência, no sentido de que todos os seres têm uma essência divina entre elas, da unidade divina que é o Atma, inclusive os animais, todas as formas de vida, e que, portanto, ele era vegetariano. Ele não admitia nenhuma violência contra nenhum ser que tinha essa essência divina que é a Atma. É uma herança, talvez uma influência que ele tenha por parte da sua família lá de Gujarat, que
ligados talvez ao jainismo, né? Gandhi, ele escreve uma obra que é muito interessante, uma pena que não tenha sido traduzido ainda ao português, que é o Hind Swaraj. E o Hind Swaraj, ele entende, essa que são as propostas mais interessantes de Gandhi, na minha opinião. Ele entende que você deve buscar o autocontrole, o Swaraj, não somente em termos políticos, do sentido que vai depois ganhar monta na Índia, de ter o autogoverno indiano expulsando aqueles britânicos, estrangeiros, opressores e por assim vai. Mas também no sentido do campo da ética, de que o autocontrole pessoal em cima do seu corpo, né, em cima do que você come, né, em cima do que você faz, você é responsável pelos seus atos. Se você conseguir, você tem que manter controle sobre si mesmo. Desde a alimentação, dos seus atos, da não violência com relação aos outros seres. Então ele compõe um livro que amarra questões individuais éticas com relação às consequências sociais e políticas do ato individual, que é o elemento do Swaraj. Né? Agora, claro, o Swaraj do Hind, né, que ele depois aí propõe, ele está depois extravasando isso desde o campo pessoal para o campo social e político. Então isso sim, os indianos deveriam se autogovernar também. Só que para isso você deveria passar por uma série de etapas pessoais, para que depois isso pudesse depois ser ampliado para questões maiores. É um livro muito interessante, ele não é muito extenso e talvez ganhe uma tradução ou adaptação aí depois para o português. Eu acho essa uma das obras mais interessantes dele. Eu li quando estava fazendo ainda mestrado há muitos anos atrás, foi indicação de um amigo meu indiano, inclusive na época. Bom, esse já é o último slide. Eu acredito que a gente já está entrando já na década de 20. Primeiro, o que a gente tem na década de 20? A gente tem uma radicalização de vários setores da Índia, propondo já a imediata retirada dos britânicos. Então já não chega nem a ser negociado, nem ser mais gradativo como era a boa parte da postura do Congresso Nacional Indiano anteriormente. Lembrando que Gandhi toma a presidência do Partido do Congresso Nacional Indiano de 1919-20 até 1929. Gandhi, ele vai ter uma série de desilusões com relação à negociação com a Liga Muçulmana, com muitos membros, inclusive do Congresso Nacional Indiano, que não concordavam com suas posturas. Muitos acusaram ele de ser ingênuo demais em buscar negociar com o governo em Londres. A gente vai ver na próxima aula também a série de rodadas que vai se dar na década de 20 e 30 de representantes do CNI, do Congresso Nacional Indiano, de lideranças indianas, com o governo britânico em Londres, né? Mas o fato é que ela é muito insatisfatória. Então, os movimentos de boicote começam a somar na Índia. Um deles, dos mais famosos, vai ser um movimento pan-islâmico, que Gandhi defende, né, que vai ser um movimento do Khilafat, que é buscar restaurar a lealdade ao último califa otomano que tinha sido derrotado na Primeira Guerra Mundial. Então, muitos muçulmanos eles temem perder essa figura, essa unidade pan-islâmica no mundo, em torno da figura do califa otomano, que depois chega a ser abolido, em 1922, 24, salvo engano. E claro, vai ter o esvaziamento desse movimento Khilafat. Só que Gandhi ele está muito junto às reivindicações muçulmanas. Gandhi ele entende, junto com Nehru, com várias outras lideranças CNI, de que eles deviam fazer parte da Índia independente. Agora, a contrapartida vai ser o que a Liga Muçulmana e o Jinnah defendem, de que não, olha, eles temem ser minoria, que eles não vão ter, portanto, grande representação num espaço político indiano independente, né? Então eles defendem ainda a preservação de categorias eleitorais religiosas para que eles pudessem ter ainda preservar sua existência minoritária. O que isso vai dar terrivelmente errado e vai resultar na separação, na partição do Paquistão da Índia de 1947 em diante. Então a gente já está vendo o embrião ganhando força, aí, ganhando corpo do que tinha começado lá com a Liga Muçulmana em 1906, os efeitos da lei britânica
permitindo isso, desde da lei Morley-Minto até aí radicalizar o movimento depois da Primeira Guerra Mundial em diante. Talvez o ato mais famoso de boicote, de visibilidade social de Gandhi seja quando ele decide também boicotar o sal que era taxado pelas autoridades britânicas em cima dos indianos. Então ele faz uma marcha de centenas de quilômetros e ganha muitos seguidores aí em direção ao litoral, em que ele mesmo vai lá e depois ele começa a colher, a tirar o sal de determinadas localidades no litoral. Claro, isso é tudo simbólico, isso não vai ter um impacto, mas tem um impacto na mentalidade indiana. E novamente ele vai ser preso pelas autoridades britânicas diante disso, porque isso é considerado um ato de sedição, de traição e por assim vai. Enfim, eu vou parar por aqui para termos aí espaço para já observarmos como é que a Índia vai andar da década de meados da década de 30 em diante, com as negociações com as autoridades britânicas e como que isso vai desandar na participação britânica na Segunda Guerra Mundial até chegar à independência e a partição em 1947 em diante. Tá bom? Até mais ver então.